E o Weintraub, o covardão, ele fugiu. O Abraham Weintraub, que era ministro da Educação até alguns minutos atrás, ele acabou de ser exonerado, ele fugiu para Miami. Quem diz não sou eu, Thiago, quem diz é o próprio irmão do Abraham Weintraub, que se chama Arthur Weintraub, que é mais bobo que ele, é difícil acreditar, mas é mais bobo que ele, falou que ele está nos Estados Unidos e a assessoria do Ministério da Educação também falou que ele já está em Miami. Agora tem algumas coisas, algumas dúvidas no ar. A primeira, por que ele não foi preso? Porque na justiça funciona assim. Quando alguém é investigado por algum crime, e ele está sendo investigado por 3 crimes, em 3 processos diferentes, 3 inquéritos diferentes, se existe o risco de fuga, o normal é que a procuradoria, quem está investigando, peça a prisão preventiva dessa pessoa, ou prisão temporária, para que não haja a fuga, porque fugir é uma maneira de obstruir a justiça. E então, não houve isso. No caso do Weintraub não houve a lentidão e ele conseguiu chegar em Miami. Outra coisa é que, como é que ele chegou lá se os Estados Unidos não estão aceitando brasileiros que não são residentes? Tá muito, muito estranha essa história. Outra coisa, terceira coisa, eu vou mostrar aqui um aplicativo chamado Flight Scanner, que ele rastreia todos os voos do mundo. E eu não sei se dá para ver aqui, mas dá para ver agora. O único voo de São Paulo para Miami ontem foi cancelado. Então, como é que o Weintraub chegou em Miami? Será que ele foi com um avião da FAB? Será que ele foi de carona com algum empresário bolsonarista? Vamos falar mais sobre isso, sobre o Weintraub. E o Bolsonaro esperou ele chegar lá e confirmar que está em Miami para soltar no Diário Oficial da União, uma edição extra, exonerando o ministro. Então ele já oficialmente não é ministro da Educação. Palmas, a gente pode comemorar até que o Bolsonaro indique alguém pior. Tá tudo ok comemorar um pouquinho, a gente tem direito a ficar feliz alguns minutos. Outra coisa que eu vou falar já é que o Bolsonaro mandou 3 emissários para conversar com Alexandre de Moraes. Eu falei isso aqui no vídeo anterior e deu ruim. Não deu nada certo a tentativa de aproximação do Bolsonaro com o STF. A coisa tá feia pro Bolsonaro. Assim, olha, a coisa tá tão feia pro Bolsonaro que eu vou dar um exemplo. Quem imaginava, deixa nos comentários, você imaginava uma semana atrás que o ministro da Educação iria ser exonerado e fugir do país para não ser preso? Você imaginava isso? Eu, Thiago, não imaginava. E tem gente que fala, Thiago, você é tão otimista. Não, eu sou bem realista. Tão realista que eu não imaginava que o ministro da Educação ia fugir do país para não ser preso e ia ser exonerado. O ministro mais querido pelo gado bolsonarista já era. Mas antes de eu falar sobre isso, um segundo, curte o vídeo e se inscreve no canal. Olha, o Weintraub, ele está sendo investigado em 3 investigações. São a investigação de um crime de racismo, porque ele fez piada com os chineses, e o governo da China ficou extremamente irritado. O embaixador da China no Brasil falou um monte pro Weintraub e tal. Outro é a investigação dos atos antidemocráticos e a outra é o inquérito das fake news. E o inquérito das fake news mostra muito como é o modus operandi do bolsonarismo, porque eles espalham fake news todos os dias, 24 horas por dia, para milhões de brasileiros, e tudo com dinheiro público. Quando você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube vai pegar esse vídeo aqui, onde a gente mostra a verdade, a gente quebra as mentiras do bolsonarismo, e o algoritmo do YouTube vai falar, pô, esse vídeo tá bombando. Em 3 minutos, o cara que não era inscrito no canal, ele já se inscreveu no canal. Esse vídeo tá bombando, eu vou mostrar para mais gente na página inicial do YouTube. É o que acontece, mostrando o vídeo para mais gente vê e se depara com a verdade, mais gente se inscreve no canal e vai virando uma bola de neve, a gente vai quebrando as mentiras do bolsonarismo no meio. Então, um segundo, clica e se inscreve no canal, é muito importante. Agora, vamos falar sobre o Weintraub e sobre a tentativa frustrada, deu errado, a tentativa de aproximação do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes. Olha só, o Weintraub, ele fugiu, tá em Miami, a gente não sabe como ele foi, vai ter que haver uma investigação, só que tem uma outra coisa, a partir do momento em que ele não é mais ministro, ele pode ter entrado nos Estados Unidos em missão oficial. O ministro do Brasil está aqui em missão oficial, então a alfândega lá, o controle de imigração lá, deixa que ele passe e entre no país. Só que a partir do momento que ele não é mais ministro, ele está ilegal nos Estados Unidos. A não ser que ele tenha residência e a gente não saiba, acho difícil. Acho muito, muito difícil. Então, o Weintraub não é mais ministro, ele pode ser deportado, que seria pior ainda, e eu não ficaria surpreso, porque esse pessoal é tão burro, mas o pessoal bolsonarista é tão burro, que eu não ficaria surpreso se ele tenta fugir, é deportado e é preso aqui quando chega. Ia ser, olha, aí eu estouro outro champanhe só pra rir da cara dele, porque eu não ficaria surpreso. Mas
Ele chegou lá, não se sabe como. Como você acha que o Weintraub chegou lá? Não foi por voo comercial, porque o único voo que tinha foi cancelado, eu acabei de mostrar. Você pode, vai lá, tá em inglês, coloca Flight Scanner, que é como se fosse um rastreador de voos. Ele rastreia todos os voos do mundo. O único voo de São Paulo para Miami foi cancelado. Então, não dá para saber como ele chegou lá. Talvez seja no jatinho do velho da Havan, no jatinho de algum empresário corrupto bolsonarista, não se sabe. Mas ele tá lá, quem diz não sou eu, é a assessoria do MEC e o irmão dele. E quando eu digo assim, quem diz não sou eu, é por conta de uma coisa que eu já tô calejado e eu percebi que o resto da esquerda não tá, porque quem falou sobre o assunto não pensou nessa hipótese. Quantas vezes você já viu o bolsonarismo mentir, dar uma notícia falsa, eles mesmos falam alguma coisa e depois eles desmentem e dizem, tá vendo, a mídia inteira falou fake news, falaram que ele fugiu e não fugiu, tá aqui no Brasil ainda. Quantas vezes isso não aconteceu? Então eu tô dizendo, ó, quem tá dizendo são eles, não sou eu. Eu não sei se ele tá em Miami, eu não tô lá, eu não o vi chegando em Miami, mas a assessoria do MEC, que são os funcionários dele, e o irmão dele dizem. Então, se depois eles desmentirem, os mentirosos são eles e não somos nós. Então a gente tem que se calejar contra isso, porque é uma estratégia que o bolsonarismo usa muito. E ó, um Weintraub mesmo foi usado. Quando o Vélez, que era aquele ministro da educação colombiano, que não sabia nem falar português direito, quando ele foi demitido, o Bolsonaro falou, não, primeiro o Bolsonaro soltou na mídia que ele ia ser demitido. A mídia inteira falou, Vélez vai ser demitido, Vélez vai ser demitido. Aí o Bolsonaro falou, não, não vai não, é mentira, é fake news. E aí começaram o gabinete do ódio a falar, tá vendo a mídia, é fake news, fake news. Aí passou 10 dias ele demitiu mesmo. Quer dizer, ele só fez alguma coisa para acusar os outros de fake news. Ele mente para acusar de fake news, depois ele faz o que iria fazer mesmo. Pois bem, agora vamos falar sobre o Bolsonaro com o STF. Ontem o Bolsonaro mandou três ministros, não ministros, mas 3 emissários para falar com o Alexandre de Moraes em São Paulo. Era uma missão secreta, estava fora da agenda. Foi o ministro da Justiça, o advogado-geral da União e o ministro da Secretaria-Geral. Foram 3 ministros do Bolsonaro se encontrar com Alexandre de Moraes. Eles foram em missão de paz. Só que aconteceu, vazou na mídia. E aí eles tiveram que, de última hora, colocar na agenda e inventar uma desculpa esfarrapada. Aí falaram que foram discutir com o Alexandre de Moraes alguma coisa de uma reserva indígena. Não tem nada a ver com o Alexandre de Moraes, não tem nada a ver com nada. 3 não ministros, um é advogado-geral da União, outro é o ministro da Justiça e o outro é o ministro da Secretaria-Geral. 2 ministros e o advogado da União, do governo, foram se encontrar com o ministro para falar de uma reserva indígena? Não. Você acredita nisso? Comenta aí se você acredita. E curte, se você não acredita, curte o vídeo, se ainda não curtiu. Agora, vamos falar. Eles tiveram que inventar isso e colocar na agenda. Foram lá, se encontraram com o Alexandre de Moraes. Saíram murchinhos, mas saíram murcho. Imagina uma bola que tá cheia, você coloca o alfinete e ela vai murchando. Nesse não é um alfinete não, deram um tiro de bazuca na bola. Saiu completamente estourada e murcha. Não deu certo. Acho até que o Alexandre de Moraes, depois disso, ele deve ter ligado para os amigos dele do PSDB e falar, ó gente, os caras eram aqui, acharam que eu vou recuar. Quem viu a votação que manteve o inquérito das fake news por 10-1. Esse é o tamanho da derrota do Bolsonaro no STF. 10-1 é o tamanho da derrota. Então, para o Bolsonaro, tem muita gente que está com medo. O Bolsonaro ele vai começar a se articular, ele vai tentar uma maioria. Gente, para o Bolsonaro conseguir uma maioria, ele precisa de 5 desses 10 votos, ele precisa mudar. É muito, mas é muito difícil. É praticamente impossível. Ainda mais porque ele não para de cometer crimes e outros crimes de outras investigações que não tem a ver com o STF estão aparecendo, como os do Queiroz. E o meu próximo vídeo vai ser sobre o Vacef e o Queiroz. Olha só, aí o Bolsonaro foi lá, o Alexandre de Moraes, quem viu essa votação, o Alexandre de Moraes falou, pô, as ameaças que o gabinete do ódio, pessoas ligadas ao gabinete do ódio, fizeram aos ministros do STF são gravíssimas. Eu falei aqui nos últimos dias, falaram que iam estuprar mãe e esposa de ministro do STF na frente deles, que iam sequestrar, que iam matá-los, coisas horríveis falaram para eles. Você acha que o Alexandre de Moraes, que é um cara que lida com um bandido há muito tempo, porque ele foi promotor, ele foi investigador, depois ele foi secretário de segurança em São Paulo, depois foi ministro da Justiça, agora é ministro da STF. Você acha que o Alexandre de Moraes vai recuar para bandido? Tem outra coisa, se ele recuar, duvido que os outros ministros do STF deixem ele recuar. Ele não vai recuar, mas não vai recuar mesmo.
A própria postura do Dias Toffoli, eu lembro no ano passado que eu falava, o Toffoli é um cachorrinho do Bolsonaro. O mesmo que eu falo do Augusto Aras nas últimas semanas, eu falava do Toffoli no ano passado. A postura do Dias Toffoli contra o Bolsonaro mudou 100%. O Bolsonaro falou que as instituições têm que fazer o que o povo quer. Isso faz 2, 3 dias. Ele falou isso na frente do Rodrigo Maia e do Toffoli. O Rodrigo Maia aplaudiu assim por educação. Todos os bolsonaristas que estavam no evento aplaudiram. O Dias Toffoli fez uma cara. Ele ficou assim... Ele fez uma cara feia pro Bolsonaro que eu não tinha visto isso há muito tempo. Até agora eu achava que o Dias Toffoli ainda tinha alguma simpatia pelo Bolsonaro, mas não tem mais. Acabou a simpatia, acabou o amor, é divórcio mesmo. O Bolsonaro, que gosta de usar esse tipo de analogia, que tudo pra ele é um casamento, é divórcio dos piores, e a coisa vai ficar feia. O STF vai começar a vir pra cima. Tá vindo uma onda, uma tsunami contra o Bolsonaro, e tem uma coisa, o Bolsonaro não sabe nadar, esse pessoal não sabe nadar na política. A onda política que tá vindo contra um bando de imbecil que não sabe nadar, que são os bolsonaristas, é muito forte, vai levá-los. Hoje mesmo o Merval, que é um dos jornalistas que ele fala a opinião dos chefes dele da Globo, ele falou, o impeachment do Bolsonaro é inevitável. E o Merval falou em impeachment, ele nem falou de cassação de chapa. Mas a cassação de chapa tá aparecendo, cada dia que passa, tá aparecendo mais e mais e mais inevitável. A única coisa que o Alexandre de Moraes fez nos últimos dias que eu fiquei assim, por que ele fez isso? Foi, olha só, no dia 27 de maio, quase um mês atrás, a Procuradoria-Geral da República mandou fazer busca e apreensão na casa de vários bolsonaristas. Esse que foi feito na terça-feira, nessa terça. Era para ter sido feito 20 dias antes. Só que a delegada da Polícia Federal falou, não, pode adiar isso ou não fazer agora, por favor, porque isso vai ter uma ruptura institucional, corre o risco, não sei o que. Parece que a delegada, das duas uma, ou ela é bolsonarista e não queria fazer, ou a segunda, ela ficou realmente com medo, ela estava com medo de fazer isso. O Alexandre de Moraes, ele falou, tá bom, vou te dar mais 10 dias para a Polícia Federal fazer essa busca e apreensão aí, e essa operação toda. No fim, ele não deu 10 dias, ele deu mais de 10 dias, tanto é que demorou quase 20 dias para ser feito. Foi feito só agora na terça-feira. Tá. A Procuradoria-Geral da República ficou irritadíssima com a delegada da Polícia Federal e falou assim, troque essa delegada desse processo. Porque muita gente não sabe, mas quando é aberto um inquérito no STF ou em qualquer outro, um delegado fica de prontidão para os procuradores, para a investigação, para fazer as diligências. Diligências é o quê? Precisa quebrar sigilo, precisa fazer busca e apreensão, precisa prender alguém, precisa fazer condução coercitiva, qualquer coisa. A polícia tem um delegado e agentes da Polícia Federal, ligados a esse delegado, que ficam à disposição dos procuradores da investigação. O Procurador-Geral da República já pediu, a PGR já pediu, troque essa delegada, não queremos mais, porque mandei fazer busca e apreensão, ela demorou 20 dias, em 20 dias dá para os caras apagarem as provas. Tanto é que a busca e apreensão da CPI das fake news, que o delegado é um delegado ligado ao Sérgio Moro, ao Romário de Paula, se eu não me engano, ligado ao Sérgio Moro eu não sei, mas eram amigos há muito tempo atrás. O que acontece é o seguinte, aconteceu e foi feita antes a busca e apreensão da CPI das fake news do que da CPI, do inquérito da fake news, foi feita antes do que o do inquérito dos atos antidemocráticos. E o PGR está irritadíssimo, mas já mandou afastar a delegada. Tudo indica que o Alexandre de Moraes não vai afastar a delegada, vai manter essa delegada. Se ele vai manter, minha opinião, Thiago, é porque ele acredita que ela estava com medo de fazer, porque ela realmente acreditou, porque para quem não lembra, hoje, depois de tantas derrotas seguidas do bolsonarismo, a casa caiu completamente, a gente vê que o Bolsonaro tá acuado, tá fraco, que ele tá, assim, desnorteado. Parece barata tonta, depois que você colocou o spray, a barata fica correndo para todos os lados. Esse é o bolsonarismo. Mas, 20 dias atrás, 25 dias atrás, no fim de maio, o Bolsonaro, ele tava dando sinais de que, não, se esticar a corda, vai ter ruptura. O filho dele dava entrevista falando, não é se teremos ruptura institucional, é quando teremos. Ele estava ameaçando, então talvez a delegada tenha realmente ficado com medo de que, eu vou fazer isso tudo agora
e o bolsonarismo vai querer dar um golpe, alguma coisa, né? Melhor a gente esperar um tempinho para ver o que vai acontecer. Então, o Alexandre de Moraes, ele não brinca em serviço. Então, se ele mantiver essa delegada, é provavelmente porque ele confia nela. Mas, provavelmente não, é porque ele confia nela com certeza. Senão, ele não manteria e ele afastaria, como já fez em vários outros casos. Agora, vamos esperar e tic-tac. Cada dia que passa é um dia em que estamos mais próximos da queda do bolsonarismo. E vamos ver se o Weintraub vai ser deportado ou não. Eu já faria uma hashtag, a gente podia fazer uma hashtag, vou falar com outros youtubers e influencers, Trump deporta o Weintraub, para ver se o Trump deporta o Weintraub. Ele não gosta de deportar os ilegais? O Weintraub já teve até coronavírus e tá lá infectando pessoas? Não, manda ele de volta para cá, para ele ser preso, enjaulado, que é o lugar dele. Pode ficar, ó, Weintraub, Sara, Queiroz, fechados com Bolsonaro. Olha só que coisa linda. Não queriam ficar todos fechados com Bolsonaro? Só falta o Bolsonaro. O Bolsonaro vai chegar no fim. Quando tiver todo mundo já fechado, encarcerado, chega no fim o Bolsonaro, os filhos dele ficam todos lá fechados com Bolsonaro, numa solitária, felizes. Era o que eles queriam, não queriam? Estavam falando isso há tantos meses, queriam ficar fechados. Pois bem, é isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha. E se você não se inscreveu no canal em 16 minutos, meu Deus do céu, se inscreve agora. Vamos derrubar esse governo. Falou.